Boa tarde a todas, a todos, a todes. Para quem não me conhece, eu sou Luziana Silva, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais, e juntamente com o professor Marco Aurélio e o professor Pedro Nascimento, a gente toca o projeto Cine Debate. A gente tem o nosso bolsista aqui, Guilherme, que compõe a equipe. O projeto Cine Debate, ele tem como proposta a gente discutir os marcadores sociais da diferença, né, a partir do debate de projeções fílmicas, e nesse momento de pandemia a gente teve que reconfigurar o formato e a gente está fazendo de modo virtual, mas a gente acaba conseguindo muitas vezes atingir pessoas que presencialmente não poderiam estar conosco, então é uma forma de dar continuidade ao debate, né, e sempre provocadas e provocados por questões que são latentes, sobretudo no cenário contemporâneo. Hoje, a nossa grande convidada é a discente de antropologia, Ana Margarida Andrade dos Santos de Jesus. Ana Margarida, ela compõe o NEM, que é o Núcleo de Pesquisadoras Negras e Negros, né, do Núcleo de Discentes, do CCAE, UFPB, é membro do Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, né, compõe a coordenação do fórum, e é bolsista do projeto de extensão Mulheres no Vale do Mamanguape. Ana, é um imenso prazer tê-la conosco, né? Você sugeriu a discussão do documentário A Negação do Brasil, é um documentário dos anos 2000, né? Ou seja, 20 anos, mas a gente percebe como a discussão que foi provocada lá nos anos 2000 com esse documentário, ela ainda tem um fôlego e uma potência para a gente discutir os dias atuais. Ele é um documentário de Joel Zito, e quando ontem, né, teve uma mesa da Ampox, que estava discutindo também a questão racial no Brasil hoje, com Munanga e com Nilma, e eu lembrei muito de você, Ana, porque na fala de Munanga, uma fala muito potente dele, que ele dizia como a militância intelectual, sobretudo de discentes, tem provocado uma reflexão dentro da academia. E você, no Campus 4, sempre foi precursora desse caminho, dessa reflexão, dessa provocação, e, juntamente com toda a equipe do NEM, tem mexido, né, nas estruturas lá no Campus 4, e realmente é muito importante tê-la conosco e a gente te ouvir nesse momento. O documentário teve uns momentos para mim que até foram doídos, assim, eu não vou dar spoiler, porque você é a nossa convidada para comentar sobre ele, mas é pesado, como você percebe, que, de um lado, a gente tem um racismo velado, que insiste em ficar velado para que a questão racial não seja, de fato, problematizada, né? E de outro a gente percebe, sobretudo no ano de 2020, uma efervescência desse debate, o movimento de negros e negras, trazendo toda uma potência, toda uma força para levantar esse véu que tenta encobrir toda a violência, que é uma violência que está no campo, a gente poderia dizer até como Marcel Mauss, que o racismo é um fato social total, porque ele vai se entremeando em todos os campos da vida social, né, e a gente percebe como, para discutir o racismo, a gente tem que sair redesenhando o caminho por diferentes searas. Então, para não me estender muito, Ana, a fala é sua, você tem de 25 a 30 minutos para expor, e depois, quem estiver assistindo pode colocar algumas questões, ou se a gente tiver mais um tempinho, você pode expor mais alguns pontos que talvez tenham ficado no momento da fala. Então, não sei se para todas, né, mas para mim está cortando. Do tempo. Mas eu ouvi alguma coisa do tempo, né? Fica à vontade, é um prazer tê-la conosco. Certo, então, boa tarde a todas as pessoas, professor Marco Aurélio, professor Pedro, Guilherme, que é o bolsista, professora Luziana, agradecer o convite. Foi um convite feito, na verdade, para novembro, se eu não me engano, no final de outubro, onde eu ia estar com uma outra colega, né, indígena. Eu achei muito pertinente o convite naquela época, porque
uma coisa Eu que acho que a Ana travou um pouquinho, não sei se foi Ana ou se fui eu que travei. aqui eu não estou travada. Oi, Lu, foi aí você. Quem está na técnica... Aqui também não travou, não. Foi você, Lu. Aqui também não travou, não. O sinal da Ana está ótimo. Então, posso continuar. Aí eu acho que é Luziana. Tá. Então, como eu falei, né, do convite feito, né, quando eu estaria com uma colega indígena, e muito satisfeita pelo convite, agradecida desde então, e esse momento também muito agradecida ao grupo, porque eu sinto falta, por estar num território indígena, por estar num curso de antropologia, como fui apresentada, né, como sou discente, sou bacharelanda, né, eu não estou no final, estou próxima, e de nós estarmos juntas falando sobre as questões étnicas, né, e trazer essa discussão juntas, né. E aí, quando eu venho para esse outro momento para falar, então, de algo mais específico, e aí só o tempo foi me dando a dimensão do que foi a escolha desse documentário do Joelzito, com este nome que ele deu na época, e o que nós estamos vivendo hoje, né, em plena pandemia, em pleno isolamento social. Nós hoje, segundo dados do consórcio, né, nós estamos com 21 estados aumentando a morte, né, sobre a questão do Covid. Eu acho que o momento também, ele é um momento não só de reflexão, mas de lembrar também essas pessoas que fizeram, né, a passagem de uma forma muito abrupta por causa desse vírus, dos entes que ficaram, e de todo ano que nós estamos adaptando, estamos ainda entendendo, estamos ainda lutando, brigando, e não se conformando com essa situação que nós estamos, também por decisões, né, do atual presidente, e o nosso cotidiano enquanto universitários, discentes, docentes técnicos, e todas as pessoas que dependem, né, dessa instituição que é o ensino superior e outras também, e todos os setores, né. Então, está aqui nesse momento para falar da negação do Brasil, um nome desse documentário tão presente no que nós estamos vivendo, em todos os sentidos. Além do documentário, eu consegui acessar também um artigo, né, que ele foi enviado na época para uma revista feminina do próprio Joelzito, cineasta. E aí eu queria só abrir um parênteses, dizer que eu tive a oportunidade de conhecer Joelzito em 1999. Não sei se alguns aqui não tinham nem nascido ainda. Mas em 1999 conheci Joelzito. Ele estava numa formação lá em Porto Alegre, através do SECUNE, Centro Ecumênico de Cultura Negra. E então ele foi, na época, acho que ele estava, e ele falou, só que eu não imaginava que em 99 eu ia estar com ele e hoje eu ia estar comentando. Só que nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram e ele esteve na Paraíba, né? E quando ele esteve na Paraíba foi através do NEAB, né, da UFPB, e eu já morava no litoral norte, então estava distante também da capital. Então o Joelzito, ele, de uma certa forma, ele me é familiar. Eu não consegui acessar o registro que nós fizemos, nessa formação que ele foi até Porto Alegre fazer, foi numa formação para jovens negros e negras, né, do Centro Cultural de Cultura Negra de Porto Alegre, do SECUNE, para confraternizar nesse momento, e aí já vou encerrar esse parênteses, nós fizemos um amigo secreto e ele me tirou. Olha que meiga. Aí eu lembro que uma coisa assim, que eu detesto que façam comigo, talvez porque eu sou de uma estatura um pouco baixa, que as pessoas me peguem no colo, me abracem, me peguem no colo, e foi o que ele fez. Ai meu Deus, e foi muito que o Joelzito, em 1999, jovem, novinho, e todo mundo muito apaixonado e apaixonado por ele. Todos e todas, né? E todas elas estavam, assim, bem alvoroçadas, né? E de todas as idades. Aí eu lembro que as mais velhas, elas ficaram meio assim, né? Porque elas não receberam esse abraço com colinho, né? E aí, assim, ai meu Deus, não sei porque as pessoas fazem isso comigo. Então, esse foi a minha aproximação com o Joelzito. Aí eu ouvi na época, né? Não tinha muita maturidade, mas sabia que negritude a gente tinha que tentar ouvir, porque a gente ia precisar, né? Alguma coisa sobre. Então, foi assim que eu conheci o Joelzito. A obra dele, ele já estava pesquisando em 99, tanto é que esse artigo, sobretudo, ele lança em 2000, e também é o trabalho dele de tese de doutorado, e aí, se eu estiver errado, me corrijam, também é o livro dele, né? A Negação do Brasil.
E nesse texto, ele traz vários pontos, né? E para mim, que não sou da década da TV Tupi, não sou da década de 60, eu sou do final da década de 70, então até eu acessar a televisão, até eu acessar a novela, muitas coisas já haviam ocorrido. Esse documentário de tudo, para quem é da minha geração para cá, né, final de 70 para cá, e não se debruçou ainda, né, no audiovisual, na questão das telenovelas, tem muitos artistas, muitas novelas que nós não ouvimos. Então, não só é o documentário uma obra de pesquisa ainda e muito presente, muito ativa não, atual, né? Mas como também esse próprio documento, que é um artigo, depois eu posso enviar o link, que se intitula O Negro na Dramaturgia, um caso exemplar da decadência do mito da democracia racial brasileira, né? Desculpa, é de 2007. De 2007 foi para a revista Annuaire de francesa, peraí que eu vou acertar. Le Nord dans les Feuilletons télévisés. Enfim, é uma revista francesa e é de 2007. E ele faz um diálogo com um documentário, que eu também fiz algumas anotações. E aí, o que ele traz também nesse documentário, além das telenovelas, além dos artistas negros, ele fala muito, eu acho que no documentário ele deixa um pouco mais implícito, mas neste artigo ele traz uma seção sobre isso, que é a questão do mito da democracia racial, a questão da mestiçagem, que é a questão que ele diz com muito mais vigor, a questão do jornalismo dos patrões brancos com os empregados, né? E outras questões também. E tudo, estamos falando de feminismo negro, né? Ele traz também a questão da mulher negra. E aí eu vou fazer um diálogo, então, esse artigo e o documentário. Nesse artigo, que eu já falei, né, que ele traz a questão do mito da democracia racial, traz também a questão dos estereótipos, traz também no documentário. E aí eu me lembro muito do livro, me lembrou o documentário, uma parte do livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que é a questão da MAMIS, né, que as mulheres negras ainda de 60 e 70, elas fazem esses papéis, né, estão nesses papéis. E aí a gente consegue fazer um diálogo da pesquisa dele com agora, é muito atual, né. Tivemos um avanço na década de 90, na década de 80 também. Aí ele traz aí eu vou fazer vários diálogos, vários cursos, né, a Thaís Araújo, mas da Thaís Araújo para cá, a gente continua em papéis subalternos, né. E aí, minha mãe é uma das pessoas que já ouviu falar, minha irmã, sobre aquela novela Beto Rockefeller, em 1868, 69, mas eu nem era nascida. Tá ali, né, a Zezé Mota como empregada doméstica, e antes dela ainda, ele traz uma de fato, eu não conheço, que é a Isaura Bruno, que faz justamente esse papel que eu havia comentado, que a própria Angela Davis cita, de outras obras também norte-americanas, que é aquele papel das mulheres negras, né, as mames, né, que são as mulheres gordas, que são aquelas mulheres gordas, ela é um pouco tá dando uma travadinha aqui. No agora. Então, para mim não está travando. Eu estou vendo o professor Marco Aurélio, Luziana, enfim, aí vocês me dizem quem mais está com material travado. Pode continuar, Ana, pode continuar. Tá, então, entre de vista da mulher negra, né, sobretudo, tem também a questão da mulata, e aí também traz outros estereótipos, que não é aquela mulata que eu, pelo menos, conheci a partir do Sargentelli, a partir da mulher do carnaval, a partir da mulher negra de pele clara, com bunda grande, sensual. Ele traz, segundo a pesquisa do Josito, as mulatas destruidoras. E eu até coloquei um ponto de exclamação aqui na minha anotação, que nem eu sabia disso, né? Desse outro estereótipo que foi construído, né? As mulheres negras, as mulatas, né? E aí eu fiz duas observações sobre isso. Da quantidade de material que ainda desconhecemos, a partir desse documentário do próprio Josito, né, A Negação do Brasil,
e das atrizes e atores, né? Nós estamos falando de um feminismo negro, mas também não dá para fazer esse distanciamento, esse deslocamento, assim, de que os homens negros também não passaram por essas mazelas, também nas telenovelas, também na televisão, ou em materiais cinematográficos. E uma outra observação que eu trago, e aí eu fiz uma outra, bem dentro dessa observação, de ser hoje em dia, antes da pandemia, impossível. Eu, particularmente, já não estava mais acompanhando as novelas, porque o enredo é o mesmo. É alguém que é rico, que quer roubar, ou quer ter mão na herança. Aí tem aqueles casais que vão e vêm. Tem as questões também dos pobres, e os pobres, geralmente, na sua maioria, são sempre os negros. Eles estão sempre em lugares subalternos, ou quando não estão com famílias, sem famílias, né? Que isso também ele chamou... ele também fez uma referência na questão do documentário, né? Que às vezes, antes de ter aquela família numa determinada novela, que eu fiz uma outra anotação que está aqui na minha frente agora, antes de ter aquela família, um núcleo de familiares negros, né? De uma família negra, os personagens apareciam sem família, os personagens apareciam sem um afeto, né? Sem ter um ciclo, né? De amizade afetuoso, amoroso, enfim, né? Então, já há muito tempo, né, muito antes da pandemia, que nós já estamos aí desde março, eu já não estou mais acompanhando as novelas, também por causa do meu curso, que é à noite, mas não está mais, já passou. Tem a questão, acho que, da maturidade, acho que tem a questão também da idade, mas não dá mais para engolir. E aí eu lembro, assistindo o documentário, e lembro que em 2020, nós aqui do Centro de Ciências, Centro de Ciências Aplicadas de Educação, nós recebemos para um 25 de julho a professora Ana Cristina Juvenal da Cruz. E ela foi indicada pela professora Petronília, né, que muito nos honrou com a sua presença aqui no nosso centro. E ela trouxe em uma das falas justamente isso, que as novelas, sobretudo naquele eixo Rio-São Paulo, elas falam muito do lugar delas, onde estão os estúdios e de onde é o diretor. E nisso eles retratam muito o cotidiano deles, com as suas empregadas negras e com seus subalternos. E tem no documentário... se eu não me engano, Milton Gonçalves, ele fala de um bairro, que não está aqui, mas talvez até o final eu ache, que esse bairro, para quem conhece, segundo Milton Gonçalves, Milton Gonçalves, ele é um bairro de negros. E na novela, ela foi retratada como uma supremacia de pessoas brancas. Então, até isso, para quem não é dessas regiões ali, Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, ou dos estúdios, né, da Globo, que foi onde Joelzito se debruçou, né, os aceros que ele mais se debruçou, fica imaginando que é isso mesmo, que nos bairros de outros estados, de determinadas regiões, a maioria são pessoas brancas, quando na verdade não são, né? E quando retratam, querem retratar as mazelas, querem retratar as coisas não muito boas, aí eles conseguem achar as pessoas negras. Então essas foram duas observações. Só um recadinho, tá super aquecido o meu material aqui, que é do celular, mas acho que vai dar certo. Então, isso fez parte de uma observação que eu fiz aqui, e que é isso, né? Fala dos bairros de onde não eram gravados, né? O professor Marco Aurélio fechou para mim. Também ele fala, né, como eu falei no início, tanto documentário, mas sobretudo o artigo, sobre a questão das relações interraciais e paternalistas, né? Que mostram os personagens. E aí eu tentei trazer um pouco da questão das mulheres, né? E aí tem um trecho no artigo que diz o seguinte: apesar da inferioridade dos negros e das relações paternalistas entre patrões brancos e empregadas, as telenovelas desse período procuravam confirmar o mito da democracia racial brasileira e da convivência pacífica entre as raças, né? Que é a dificuldade dos diretores. E aí, no documentário, o próprio Milton, novamente, cita Jeanette Claire, né? Que escreveu alguns personagens, né? E ele fala desses personagens, ele enquanto médico, e também uma outra mulher negra, num outro papel, mas aí ela é esposa de uma pessoa, de um homem branco. Mas no artigo, o Joelzito vai dizer o quê? Que mesmo Jeanette Claire, tendo toda essa sensibilidade, tendo todo esse despojamento para esses papéis, ela ainda não consegue colocar os personagens negros de uma forma... E aí eu escrevi o seguinte: escrever não subalterno as pessoas negras, mas segundo
o cineasta Joelzito, que aí ele fala no artigo, mas o Milton fala no documentário, não como protagonistas e nem como antagonistas, ou seja, Ana, talvez tire sua imagem. Mulher, eu deixei no mosaico. Pode ser que você melhore aí. Você me ouviu? No mosaico? Meu Deus, no celular eu não sei, mas eu vou tentar aqui, deixa eu ver. Não, tira sua imagem, desliga a sua câmera. Às vezes melhora a sua voz, o seu som. Entendi. Tirar a câmera. E... Tá me escutando. Tá. Então, Certo. Então, aí eu estava falando sobre a questão das relações interraciais e as questões paternalistas. E falando no ponto de Jeanette Claire, que tanto no documentário A Negação do Brasil, Milton Gonçalves cita, e Joelzito, no artigo, cita Jeanette Claire, mas Joelzito ele vai além, dizendo que mesmo ela tendo escrito naquela época personagens, né, negros que tivessem uma certa humanidade, tivessem uma afetividade, ela ainda não os colocava como protagonistas, tampouco como antagonistas, né? E tem uma outra personagem, que é a Dona Elisa, uma professora, dona de um colégio, que foi interpretada por Ruth de Souza, que acontecia a mesma coisa. Ela não tinha... ela tinha um status, mas não passava disso, né? E aí ele dá um salto, né? E vai para a década de 70, da protagonista, que aí se tornou um sucesso internacional, ainda na década de 70, que foi, mas aí ela fez um papel de uma mulher negra, mas foi uma mulher branca, né, que foi a novela Escravizaura, se eu não me engano foi por Lucélia Santos, e aí no documentário tem uma coisa muito cruel, que aí foi me chamada a atenção por uma colega do grupo Quariterê, que é um grupo também de audiovisual, que são homens e mulheres lá de Mato Grosso, né, que eu estou fazendo parte, conheci nessa pandemia. Essa Amanda me chama a atenção que esse documentário, ele pode ir para vários caminhos, também sobre a questão das mulheres, também sobre a questão do próprio sexismo, que quando o autor, ele faz uma fala horrorosa sobre quando ele conheceu Lucélia Santos. Aí ele fala que ela era feinha, que ela não tinha peitos, e aí ele levou, então, Lucélia Santos, levou ou apresentou Lucélia Santos para uma profissional que, entre outras coisas, deu uma organizada, né, deu uma ajeitada nela para ela fazer o papel. Mas que, não para ele e para muitos outros autores e autoras, não se tinha pessoas negras, artistas negros, à altura de fazer tais papéis, né? E, enfim, isso aí foi algo assim que eu já tinha ouvido falar, e eu fiquei assim, muito, muito horrorizada, né? Ou seja, esse documentário, de fato, é algo que tem que ser revisto mesmo, muitas vezes, tem muitos frutos ainda para sair dessa árvore maravilhosa, né? Pensando, quem sabe, num baobá, né? Esse documentário do Joelzito. E aí, indo adiante, né? Ele ficando também, indo adiante, mas trazendo outras atrizes, né? Que eu já tinha comentado na Thaís Araújo, mas aí na década de 90, né? Segundo esse artigo, em diálogo com o documentário, Joelzito diz que a Thaís Araújo vem quebrar, né, esse tabu, que ela desempenha, então, um papel na telenovela que foi Chica da Silva, inspirada no filme de Cacá Diegues, e que ela, enfim, ela chegou de uma forma diferente, né, e aí eu não sei de quantos aqui viram, né, eu me lembro de ter assistido, e me lembro também, teve duas versões, né, uma feita por Zezé Mota, e uma outra muito mais recente, que é essa, que ele cita, Thaís Araújo, né, na década de 90. Mas aí ele chama a atenção de que em 2004 ela vai para a Rede Globo, né, e aí faz a Da Cor do Pecado, aí sim, ocupando o posto da primeira protagonista negra, mas assim, isso levou 40 anos, isso na Rede Globo. Levou 40 anos para ter uma mulher negra protagonista, sendo que já tínhamos Jeanette Claire, e que aí ela não conseguiu, né, sair dessa seara de não dar, né, ou construir, fazer papéis para pessoas negras protagonistas. E aí, nesse artigo, ele traz algumas questões muito interessantes, que eu acho que é interessante também para esse nosso debate. Que ele vai dizer, nós já sabemos, mas aí a gente ratificar também,
que o racismo brasileiro apareceu na telenovela somente com uma das características negativas do vilão, e não como um traço ainda presente na sociedade e na cultura brasileira. E aí, até os anos 90, até o final dos anos 90, poucas novelas, ele cita Florestan Fernandes, né, sobre a questão das novelas trataram a discriminação racial contra o negro brasileiro de forma direta. E aí ele continua, ele cita Florestan Fernandes, né, sobre a questão do mito da democracia racial. Ele entra também, e aí foi o que eu falei no início, aí eu vou discorrer um pouquinho mais aqui, agora, sobre a questão do mulato, sobre a questão da mestiçagem. E é interessante também que nesse artigo ele traz, então, uma mulher com traços indígenas, que é a Dira Paz, que não é diferente das mulheres negras. Nos primeiros papéis que ela atua na televisão, ela também ocupa e faz papéis subalternos, né? E aí ele fala, né, nesse artigo, que ela é uma atriz de cinema com traços indígenas acentuados e com pouco espaço na TV. E aí sendo convidada somente para o papel de uma empregadinha cômica e de pouca inteligência, né? Aí ele está se referindo àquele programa diarista. E aí ele cita outros autores também, né? Como José Dumont, que também com esses traços, né, de sertão, né, de traços fortes, também não é tão chamado, e outros artistas também. E tem um que ele destaca, que se eu não me engano é o Nelson Xavier, que ele diz que ele tem, né, nuances de negro mulato, que sempre foi escolhido para fazer o papel pequeno, comerciante ressentido, de delegado frouxo, do tipo como malandro brasileiro, que somente usou terno e gravata em uma telenovela depois de mais de 20 anos. Ou seja, então os espaços, os tempos para os atores e atrizes negros e negras é uma coisa assim tão absurda que a gente, convivendo nessa atual pandemia, a gente vê que existe um isolamento de muitas décadas, né? No Brasil, hoje estamos vivendo uma crise sanitária, mas que ao assistir, reler, rever a negação do Brasil, está muito atual, está muito presente. E, sobretudo, ele traz esse destaque muito mais incisivo sobre a questão da miscigenação. Como ele também traz a questão da branquitude, né, do branqueamento, aí ele faz um diálogo com alguns outros intelectuais da América Latina, que foram os responsáveis por disseminar essas ideias, né, sobre a cultura mestiça, sobre o branqueamento, sobre esse padrão para a produção do cinema e da telenovela. Ele fala, de uma forma geral, da América Latina, de alguns países de língua espanhola, mas ele também cita, né, os nossos intelectuais. Aí ele cita Gilberto Freire, ele cita também Mário de Andrade, e aí eu não vou entrar por enquanto, né, não vou entrar nesses pormenores, mas são também, foram pessoas responsáveis por esse imaginário, né, falso, que é essa questão do mito da democracia, que no Brasil todos nós convivemos, né, com harmonia, e as novelas trazem um pouco disso, né, que vivemos com harmonia em algumas novelas, em outras os problemas são os negros, como foi citado também por um autor, e aí ele também trouxe isso. E aí, para encerrar só essa parte, eu quero ver se eu acho essa fala, aqui muito ligeirinho. Sim, achei. Tem duas falas aqui, que é sobre essa questão da mestiçagem, do branqueamento. É do material do Cinearte, e é do final dos anos 20. E aí quem falou, deixa eu ver se eu acho aqui. Comentário do editor da revista Cinearte no final dos anos 20. Fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa realidade, através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela. O nosso progresso, as obras da engenharia moderna, nossos brancos bonitos, nossa natureza. Aí é claro que eu grifei nossos brancos bonitos, né? E é um pouco de uma resposta... não, é uma das respostas para quem ainda tem dúvidas sobre essa questão toda do racismo, dessa questão desse branqueamento, isso final dos anos 20. E uma outra citação, aí eu vou encerrar uma parte, né, da minha fala, e eu gostaria de saber quanto tempo tenho ainda, porque eu já achei as minhas outros apontamentos, que foi de Oliveira Viana.
Um outro intelectual também, ainda do século XX, certo, ainda do século XX, que no artigo Joelzito trouxe o seguinte trecho. Não há perigo de que o problema negro venha a Brasil. Antes que pudesse surgir, seria algo resolvido pelo amor. A miscigenação roubou o elemento negro de sua importância numérica, diluindo-o na população branca. Ou seja, então nós tivemos também uma influência na telenovela, no audiovisual, desses pensadores brancos, desses intelectuais de décadas atrás. E aí outra coisa também que ele fala, que foi muito explícito, né, o desejo dessa miscigenação por essas pessoas. Né? Aí ele fala assim, traz de forma demasiadamente que a miscigenação seria a melhor ponte para a eugenização através da diluição do negro na sociedade branca, apagando assim a mancha de nossa origem africana. Né? Então, eu trouxe muito mais, nesse primeiro momento, o artigo, mas algumas nuances do documentário, e a do documentário, já que eu tenho 10 minutos, eu queria que alguém pudesse controlar para mim, eu queria controlar os 5 minutos restantes, que aí eu vou tentar encerrar aqui as minhas anotações e poder falar um pouquinho também do nosso trabalho enquanto NEM, que nós também nessa área, né? Que, claro, não para com o Joelzito, mas a gente também dialogando aqui no nosso centro, por favor. Então, acho que o que falta é do documentário, né, poder trazer para cá, nesse tempo que eu ainda tenho, que eu destaquei essa questão, né, da Mamãe Dolores, né, que é um estereótipo clássico, né, estadunidense da Mamis, né, que tem um glamour, mas glamour para quem, né, e de que forma. Ele também coloca que ele fala de futuro, fala de artistas promissores, até que ponto esses artistas de fato avançaram, né? E aonde foram. A primeira atriz que ele mostra no documentário me fez lembrar muito, para quem já assistiu em algum momento, a história de Mestre Pastinha, que é ainda um dos baluartes da capoeira Angola, e que foi para o exterior, teve muitíssimos alunos, é super reconhecido, é super falado, mas que morreu a mínguas. Então, isso... Ana, eu posso colocar no chat para você 5 minutos, para não ter que atrapalhar a sua fala. Tá, eu vou para lá então, já para o chat, ficar de olho lá. Obrigada. Então, assim, me fez muito voltar nessa história do Mestre Pastinha. O Mestre Bimba também não foi muito diferente. E quantos outros artistas? Aqui na Paraíba, eu tive a oportunidade em 2010 de conhecer num evento da Fundação Getúlio Vargas, com o Banco Itaú, com a Secult, na época que o Chico César estava à frente. Eu estava numa formação e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava como cuidadora, né, se é que eu posso dizer essa palavra agora, da Zabé da Loca. E a Zabé da Loca era uma mulher que ainda estava querendo voltar para casa dela. E para quem conhece a história dela, eu vi algumas reportagens na época, ela vivia tipo numa gruta. Por incrível que pareça. E ela morreu com quase 100 anos. Isabel da Loca, me lembro que naquela época, ela ganhou com quase 100 anos, vou dizer assim, porque ela já era uma senhora beirando, eu vou dizer, entre 80 e 90, né? Hoje, de fato, eu não me recordo a idade dela, da época que eu a conheci. Mas ela foi num programa também, né, da Rede Globo, ou que a Rede Globo apoiava, e ela tinha ganho naquela época Prêmio Revelação. E aí eu me lembro que um dos comentários, que óbvio foi ironia, né, que Isabel da Loca, com toda a bagagem que ela tinha, com toda o trabalho, a obra que ela tinha, ela recém havia ganho esse prêmio. Aí eu entendi também que isso poderia ser uma questão burocrática, até para ela poder ter não um currículo, mas poder alçar outras questões que, né, naquela época já tinha, né, aqueles prêmios Griot, prêmio de mestres e mestras. Mas, enfim, Isabel da Loca também morreu dessa mesma forma que alguns artistas negros e negras, que o próprio documentário apresenta, outros na nossa época, né, contemporâneos a nós, que é os próprios mestres de capoeira, sobretudo Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Então,
volto a dizer, esse documentário, ele é muito atual, ele faz um diálogo com o nosso cotidiano de agora, 2020, também muito, muito presente. Ele fala também de um genocídio ainda muito presente no Brasil, de um genocídio da população negra, das mulheres, sobretudo, né, que os dados dizer que ainda as mulheres negras continuam morrendo, da juventude também, que cita em algum momento. Enfim, é algo. Aí eu vou voltar, desculpa, eu vou voltar lá pro chat que eu saí, que eu queria ver vocês. Sim, tô no chat. E aí, também eu esperei aqui Dias Amadeu, que é um outro artista também que eu nunca havia ouvido, né? Havia falado, tinha visto em alguns em programas. Tem uma outra questão também que eu deveria até me debruçar mais, mas é isso. A questão do próprio equipamento, né? Quem acessa, eu estou falando dos equipamentos técnicos mesmo, que na época não eram muitos, não na época do Joãozito, né? Lá na década de 20, quem eram as pessoas, né, que detinham esse poder econômico, esse poder de acesso a esses equipamentos também, né? Que é uma outra reflexão também que necessita se fazer. Outra obra da década de 60, 69, né, que o Joãozito traz. 5 minutos, né? A Cabana de Pai Tomás, então. E aí traz Ruth de Souza, fala também de outras emissoras, né, contratada pela Record, que aí ele fala um pouco dessas rivalidades. Então, eu vou encerrar um minutinho, nesse minuto, né, sobre a questão que eu ia falar um pouco mais sobre o documentário, mas que eu também consegui, eu acho, fazer esse diálogo através desse artigo, né, do Joelzito para essa revista, mas para falar um pouco, né, o que o NEM vem fazendo isso e a partir dessa área do audiovisual. Eu me lembro que nós fomos instigados em 1 novembro, né, e aí foi também pela professora Patrícia Pinheiro, já tinha sido com o professor Marco Aurélio, e ele sabe disso, muito antes, acho que no meu caso, muito antes de eu estar dentro da antropologia, e quando eu adentrei e formalizei, né, minha matrícula, né, que aí eu de fato estava dentro, a gente já dialogava, já pensava algumas ações, e muitas outras também ele. E o NEM, uma das primeiras ações é justamente isso, é desenvolver, poder dialogar tanto com a comunidade acadêmica como o entorno, né, que foram algumas escolas, através desse material que foi, né, na época, material de audiovisual, né, documentários. E aí, nesses documentários, eu lembro que a professora Patrícia foi uma das que nos também nos indicou alguns documentários. Eu ia fazer a lista, mas não rolou. Mas esses documentários, o que a gente também procurou ter o cuidado é que fossem também produzidos por mulheres negras, ou que tivessem mulheres negras envolvidas, né? E aí fazer essa discussão, até uma outra colega estava numa atividade, né, que eu, por falhas técnicas e de sinal, eu não pude acompanhar, que foi a Juliane. Ela falou um pouco sobre isso, quem quiser retomar ou assistir, tá lá no canal do YouTube do projeto Mulheres no Vale do Mamanguape, que ela fala um pouco dessa nossa trajetória nessas áreas e fazendo esse diálogo, e mais do que dialogando com a questão do pertencimento, né, da importância desses materiais, da importância do audiovisual. E aí Joelzito traz a questão das telenovelas, e aí refletindo um pouco de como esses espaços, né, são importantes, porque não só os espaços, mas esses materiais de massa. E aí, se massa for ofensivo, mas de uma população que ainda nesses meios de comunicações, né, que talvez por várias questões não possam acessar um jornal, hoje mais eletrônico do que impresso, ou não possam acessar outros canais que são pagos, mas de como nós também podemos fazer uma leitura desses programas televisivos, muitos, né, para nós fazermos essa reflexão sobre esses recortes, sejam eles raciais, econômicos, sociais. E aí eu estou aprendendo muito também um pouco com as minhas sobrinhas, né, que nos temas, né, que deste ano e nesse período remoto, as professoras de longe também pedem, aí a gente não sabe de onde elas tiram, né, algumas tarefas que talvez
talvez elas desconheçam a realidade dos alunos, talvez elas também não tiveram esse acesso, não tiveram essa oportunidade, né, de ter feito, no caso, as professoras, as pessoas docentes, as responsáveis por educação e por formação de outras pessoas, né, grandes e pequenas, né, de ter esse cuidado da leitura, de ter esse cuidado do acesso e, de fato, ter uma leitura crítica, né. E aí, gostaria de saber quanto tempo mais eu tenho, por favor. A Lu voltou aí, vamos ver que ela... Desculpa, gente, a conexão caiu aqui, foi difícil voltar. Ana, na verdade, você já passou 1 minuto do seu tempo, se você puder Certo. fazer suas considerações finais. Sim. Certo. Então, indo para as minhas considerações finais, acho que o momento de agradecer é outro, mas é isso, acho que é um material que necessita ser revisto, assim como muitos desses materiais, mas esse já dá um pontapé para aqueles e aquelas docentes que pretendam fazer diferente em sala de aula, ainda que por meio remoto, porque aqui ainda tem muito ainda para ser lido, tem muito ainda para ser dito, tem uma referência bibliográfica por trás fantástica, e aí eu não posso deixar de falar, já que é o meu final, de 2 cineastas que nós temos aqui na Paraíba, uma chamada Carine Fiuza, que é fruto também da UFPB, assim como Luciana, que também é fruto da UFPB, são 2 grandes cineastas, mulheres negras e jovens, uma do sertão e outra da Paraíba, se eu não me engano, todas são da Paraíba, mas uma é do sertão, eu não me lembro a cidade, e a outra é de Campina Grande. Então, gostaria muito aí, até foi Carine que me sugeriu um outro material que fala também de mulheres negras, que é um outro material fantástico também que eu pude acessar, que é da Luciana Oliveira, da Cidade Federal do Ceará, de Sergipe, desculpa, mas falando, né, de cineastas, eu acho que eu não teria como não citar essas 2 mulheres negras, jovens, uma delas é mãe, né, que traz a questão da maternância e traz a questão também dessa questão da academia, dessa questão do audiovisual, que é a Carine Fiuza e Luciana. Por hora é isso. Ana, muitíssimo obrigada pela sua fala, cuidadosa, inclusive, de buscar o artigo e trazendo para a gente aprofundamento sobre a questão. Obrigada pela sugestão do próprio documentário A Negação do Brasil, que eu acho que é de fundamental importância para a gente pensar como essa negação ela vai se redesenhando de diferentes maneiras no contemporâneo, né? A gente percebe que o retrato que ele vai trazendo é um processo histórico que ele traz de novelas que passaram há décadas atrás, mas como essa construção de um projeto de negação, ela vem de muito tempo. Então, foi interessante que você fez um resgate da ideia da democracia, do mito da democracia racial, né? A gente tem um cenário do Brasil, inclusive, com pesquisadores e pesquisadoras das ciências sociais que estavam numa perspectiva de eugenia, né? Então, a gente pensa em Nina Rodrigues, que já trazia uma perspectiva de eugenia, e aí vem um cenário de trazer o culturalismo americano para trazer essa interpretação da miscigenação, né? Só que aí traz um olhar da miscigenação a partir da varanda da casa do senhor de engenho, né? É uma miscigenação que não fala de toda a violência, de todo o estupro, de toda a exploração da população negra. E então, quando a gente pensa que essa narrativa sobre o Brasil, né, essa narrativa que ela vai inferiorizar negras e negros, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista cultural, ela vai se desenhando também do ponto de vista televisivo, né? Quando a gente percebe nas novelas que negras e negras são tratados só a partir da desumanização, ou é ridicularizado, ou como um problema social, né? Então, quando a gente vê essa reafirmação dos estereótipos, o jagunço, o guarda-costa, então, um problema social. E essa narrativa que constrói uma imagem das relações raciais no Brasil, que nega
né, o lugar de negros e negras, ou que coloca, né, quer dizer assim, fique no seu lugar, que lugar é esse? É sempre atribuir esse lugar de subalternidade. Né? E aí a gente pensar nessa negação hoje, pensar tanto do ponto de vista de como a gente vem trazendo mudanças nesse processo e que essa luta não é de hoje. Quando esses artistas, essas atrizes estavam falando há 20 anos sobre como eles se sentiam, como elas se sentiam em relação aos papéis que lhes eram atribuídos, né? E como hoje a gente ainda vê muito desses elementos, né? A própria Thaís Araújo, que ocupa um lugar de protagonismo, mas na primeira novela em que ela é a protagonista, a novela dela não tem um nome próprio, né? Ela tem um apelido, que é Preta. Então, assim, até quando se coloca uma mulher negra nesse lugar, né, ainda se tem esses estereótipos, né, que vai trazendo à baila. E nessa narrativa sobre o Brasil, né, a gente tem uma lei que coloca hoje no ensino, né, de trazer a história, nossa centralidade, né, para falar do Brasil, porque a história não é contada a partir das lutas, das conquistas, né? A gente não tem na história do Brasil as lutas e conquistas de negras e negros, né? Até quando a gente vai falar do processo de acabar com a escravidão, se vê como um ato de bondade romantizado, né? A luta de negros e negras é sempre negado esse seu lugar. E eu acho que a sua fala, ela traz bastante para a gente essa reflexão, e traz também uma reflexão de como na academia a gente pode pensar sobre esses processos, né? Sueli Carneiro fala do epistemicídio, né? E ela vai trazer essa provocação de como nos nossos quadros curriculares, como na forma, os autores e autoras que a gente escolhe. E a gente fala muito de um racismo velado no Brasil, né? E para mim foi de tamanho espanto que muitas vezes quando se fala dessa discussão racial sempre se remonta para a Florestan Fernandes, que é uma grande referência, mas Lélia Gonzalez, ela vem ganhando o seu lugar de destaque nos últimos tempos, mas ela tem uma escrita muito complexa em torno dessa internalização do racismo, né? E aí, quando a gente vê aquele documentário, né, que de um lado tem um diretor que fala, não é intencional, né? Eu escolhi a escravizar, eu escolhi uma mulher branca, foi por acaso, ela chegou por acaso. Então, assim, o próprio Silvio de Almeida, quando ele fala do racismo estrutural, ele diz que a gente não precisa se dar conta de que a gente está sendo racista para a gente, de fato, ter um ato racista. Por quê? Porque ele é internalizado, é estrutural, ele está nas nossas percepções. Então, até nós, negros e negras, né, que é o que Lélia Gonzalez vai trazer, a gente acaba internalizando como uma negação da nossa cultura a partir de uma necessidade de se adequar a um modelo que a sociedade coloca, que é esse modelo de aceitação, e o que ela vem combatendo, que ela combateu e que ela discutiu. E aí, de um outro lado, se a gente tem esse racismo velado, né, dizendo, um diretor dizendo, não, foi por acaso que eu escolhi. Por outro, que foi que me doeu, aí eu fiquei pensando, será que me doeu mais esse que disse que ele não percebeu, quando na verdade estava ali nas entrelinhas, a própria fala dele, ou aquele outro que, de maneira escrachada, disse que a escolha era simplesmente para não incomodar o público de classe média, por não ser uma boa estética para a televisão. E aí a violência dessa fala, assim, ela não me desceu, sabe, assim, ela ficou aqui no meu pescoço, de como esse tipo de fala, ele não fala só da estética, né, que também é importante, mas ele fala de toda uma ideia de negros e negras no Brasil, né? Por que a morte de negros e negras no Brasil não se torna um problema a ser combatido de fato, né? Quando a gente percebe que no Brasil 76% dos feminicídios são de mulheres negras, né? Então, a vulnerabilidade, o ideal era que não fossem nem brancas, nem negras, nem indígenas, era que a gente não tivesse o feminicídio. Mas o que eu estou trazendo aqui por que a população negra dia após dia, né, alvo de violência, de morte, de genocídio, e existe ainda a inércia da população brasileira em torno do racismo, né? Então,
quando a gente vê a morte de George Floyd nos Estados Unidos, e que trouxe toda uma movimentação, né, que inclui não só negros e negras. No Brasil, a gente tem um movimento, sim, que inclui negros e negras, e que existem também pessoas não negras que estão fazendo parte dessa movimentação, mas ainda é muito tímido diante da dimensão da população brasileira. Eu acho que eu já falei muito, eu vou abrir para quem gostaria de fazer comentário ou alguma pergunta, e aí depois eu vou elaborar uma pergunta para a Ana também. Quem gostaria? Quer colocar no chat ou quer abrir o microfone? Tu vai, Mar? Eu posso falar. Eu adorei, Ana, te ouvir. Queria agradecer pela disponibilidade para conversar com a gente. Também, eu não conhecia o documentário, né? Estava vendo agora, quando é de 2000, né? Nunca tinha visto. Isso é uma coisa boa de convidar as pessoas que vão nos abrindo os horizontes. Achei super legal. Aí, na verdade, eu acho que um pouco como Luciana disse, acho que é super impactante, né? E o próprio diretor, ele fala, né, um pouco no início, como ele não tem lembranças da presença dos negros no início, né? Mas depois ele diz que isso ele interpreta como uma incapacidade de registrar isso, de lembrar, porque fazer isso era reconhecer o lugar dos negros de subalternidade, e ele acabava por conta disso, não tendo essas lembranças, até que ele vai lembrando depois. Aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a gente vai vendo, porque numa leitura mais evolucionista, assim, você ia dizendo, mas veja como está se ampliando, mas aí tem uma novela que ele mostra, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma daquelas que tem a família de classe média, família negra, que você diz, que legal. Aí ele mostra exatamente que é a novela em que a questão do racismo parece que está tudo ok, ao mesmo tempo, é como se não existisse, ao mesmo tempo que os homens são representados como super machistas, mais do que qualquer outro homem de personagem da novela, e as outras questões aparecem, como as questões de violência, como as questões de preconceito com relação a homossexuais e tudo mais. É a novela lá do Jefferson e do Sandro. E ele vai dizendo, então, acaba reproduzindo essa ideia do negro como de que tem problemas na sociedade, o que não tem é racismo quando aparece, né? Então depois já tem se colocado isso. E eu estava me lembrando, vocês estavam falando sobre a Thaís Araújo, e eu fiquei me lembrando, eu já não acompanhei, mas foi de 2009, eu fui olhar agora também, aquela outra novela, né, que também deu muito o que falar, que foi acho que era Viver a Vida, que teve a Helena Negra, que era a Thaís Araújo, e eu lembro na época que teve muita reação com relação a isso, porque é uma Helena que era a personagem fortíssima do Manuel Carlos, né? Mas essa Helena, que era a Helena Negra, ela é humilhada, né, pela Lília Cabral. Ela humilha, ela pede perdão, ajoelhada, leva um tapa na cara, então que é completamente diferente das outras Helenas que já tinham aparecido também. Isso em 2019, ou em 2009. Aí, mas para comentar, que me chamou a atenção, se tu tiver algo a comentar sobre isso também, Ana, agradeço. Então, professor, eu já estava aqui Acho que o Marco ia emendar. na ponta da agulha sobre a questão da Helena, da novela Helena, da novela com Lilian e Thaís Araújo, que foi de fato Manuel Carlos. O nome da novela é Viver a Vida. Aí a professora Luciana falou de George Floyd, mas também teve o caso do Carrefour, né, que foi na véspera do 20 de novembro. A novela, essa que o senhor citou, Viver a Vida, com a Lília Cabral e Thaís Araújo, foi outra questão também, porque foi na véspera, e foi na semana do 20 de novembro, e que foi também um alvoroço no negro, de ter uma mulher branca, daquelas Helenas, né, do Manuel Carlos super famosas, que várias novelas ele faz, né, com alguns personagens Helena, enfim,
e aí tem uma mulher negra, vésperas do 20 de novembro, ajoelhada, pedindo perdão para a mulher branca, e que aí a mulher branca vai lá e desfere um tapa na cara da mulher negra. Então, aquilo ali, ele não cita isso no documentário, mas me veio essa cena, assim, gente, assim, teve esse acontecido, né, esse assassinato do Alberto lá no Carrefour, né, de Porto Alegre, na véspera do 20 de novembro, o enterro dele, se eu não me engano, ocorreu no 20 de novembro, né, e essa novela, isso, né, eu fico pensando, será que a audiência, será que eles querem provocar? Porque, assim, hoje em dia, eu acho que não precisa mais provocar, eu acho que hoje em dia não precisa mais instigar, porque a população negra, acredito que, e aí aquelas pessoas não negras, como a professora Luziana bem falou há pouco, né, as parceiras, as apoiadoras, sabe, as que estão ali conosco, também estão vendo que a gente não precisa mais de gatilho, a gente não precisa mais de nenhum disparo para a gente poder fazer, não, para serem feitas melhorias, benesses, e são benesses oportunidades para a população negra, né, enfim, independente da idade, porque até na questão lá da obstetrícia também, né, mulheres negras recebem menos anestesia, são bem maltratadas, enfim, mas sobre essas novelas, assim, já estava na ponta da agulha e era impossível não falar nessa, né, de viver a vida. Um dos comentários que eu li aqui, algumas pessoas acham que talvez, assim, uma pessoa despercebida achasse alguma novela de época, e não, é agora, século XXI, né? E a outra novela que o senhor comentou foi da família de negros. Sim, eu fiz também uma observação, né, que é justamente o que essa minha colega falou, né, do grupo Quariterê, que é lá de Mato Grosso, que o documentário, ele nos dá pano para muitas mangas. E eu me lembro, essa novela eu assisti, eu me lembro que eu assisti, que que tinha o núcleo, né, de familiares negros, tinha o pai, tinha a mãe, tinha os filhos, eles extremamente preconceituosos, aí o namorado da filha era um branco, que ele que sofria, coitadinho, ele que sofria as mazelas, não era nem os negros. Enfim, é uma distorção, não é os personagens estereotipados, é uma distorção, e é aquilo que ele fala no artigo, Joãozito, né? Ainda nesse período, ainda se estava fazendo ainda muito forte a questão de não colocar o problema do racismo como algo principal. Não. Faz qualquer outra discussão, faz uma discussão muito amena, mas não toca o dedo na ferida. Enfim, também, eu fiz essa observação e também já estava aqui na bala da agulha aqui para falar sobre essa novela, que me lembrou muito esse caso do assassinato no Carrefour, que infelizmente ocorreu mês passado. Ou seja, tanto o documentário quanto o artigo, eles são muito atuais. Dá para a gente fazer leituras de hoje. Leona, parabéns, Ana. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui. Parabéns pela fala. Eu achei ótimo o texto. O texto eu conhecia já. O documentário eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia, mas eu nunca tinha assistido. Achei ótimo a sua fala, a sua performance, né? E, assim, pensar um pouco aqui seria uma versão americana, né, da fábrica de sonhos, né, uma versão de Hollywood, que são as novelas, né. Quando a gente fala de racismo, pensando no Sérgio Guimarães, racismo estrutural, racismo social, racismo individual, ou racismo cotidiano, as novelas se encaixam onde aí? Como que a gente trabalha com as novelas? Como a gente pode analisar as novelas? E o artigo que você comentou e o documentário traz isso, né? Dá para fazer uma análise sobre as novelas centrando a questão racial. E que não é novo, não, essa discussão, né? Você pensar, o Grande Otelo, na década de 40 e 50, e 60, que ele fez a grande dupla, né, com Oscarito. No final, ele sempre falava, claro, eu não lembro não sei se era em tom de denúncia, mas ele falou já no final da carreira, talvez seja em tom de denúncia, assim, porque eles eram uma dupla, né, Oscarito e o Grande Otelo, e ele sempre ganhou menos, o salário do Grande Otelo sempre foi menor do que o do Oscarito. Então isso já demonstrava, na época, o racismo, como está presente no cinema, é o cinema. E como isso passa para a televisão, né?
E aí eu acho que o documentário, e você falou muito bem disso, traz essa questão de como que, assim, pensando nos Estados Unidos também, né, no cinema norte-americano, como que assim, o negro é retratado, a não ser num ou outro filme, mas como o negro historicamente é retratado no cinema norte-americano, né? Foi somente com Spike Lee e agora com Panteras Negras que teve uma grande inversão, onde alguns atores... Então, até tem uma análise sobre os grandes atores norte-americanos que sempre faziam comédia para ter certo sucesso, né? Que nos últimos 20, 30 anos, isso mudou um pouco. E no Brasil, como que o negro é visto, é representado nas novelas, né? E aí, pensando, eu sou um cara, eu fui noveleiro, eu assisti muita novela. E tem duas novelas que eu vou falar aqui, que uma eu não assisti, mas eu tive o TCC do Diogo, o Diogo, ex-colega seu, Ana, ele fez um TCC sobre essa novela, sobre a questão do negro na novela Em Família, do Manuel Carlos também, é de 2014 essa novela, é Em Família. E aí tem um núcleo branco, uma classe média, aquela coisa do Manuel Carlos, né? O restaurante escutando Bossa Nova, Ipanema, aquela coisa, né, bem pastel. E tinha um rapaz negro na novela, e que namorava uma branca. E assim, tem toda uma representação do negro, do universo do negro, onde ele mora, e de um conflito quando ele começa a construir laços com famílias brancas. Um conflito na novela. E aí o Diogo mostra como que o autor foi preconceituoso. E uma última novela que eu assisti, que eu acompanhei, que foi Império, tem uma atriz negra, empregada doméstica na casa do imperador, do protagonista da novela lá. E essa toda essa característica da mulher engraçada, tal, e assim, geralmente, e quase sempre, essas mulheres não têm família, não dormem, não têm casa nas novelas, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem filho nas novelas. Elas moram sempre na casa do patrão, da patroa. Quer dizer, ela não tem vida, ela não tem cotidiano, ela não tem memória, não tem história. A vida delas é em torno, se resume em torno da vida do protagonista, do patrão. Que é um pouco que acontece na nossa, pensando um pouco, associando com o nosso cotidiano, é um pouco que é o que acontece na relação com a população negra, de invisibilidade, de esquecimento de uma memória, de esquecimento de uma cultura que vindo da África, uma construção cultural afro-brasileira, né? É uma luta por um esquecimento, né? E como é a importância dos movimentos negros, né, Ana? Você, em algum momento, o documentário mostrou isso, uma novela 96, a importância do movimento negro, como acontece nos Estados Unidos, em relação às atrizes, atores negros, né, sobre o cinema, sobre o não protagonismo do negra no cinema norte-americano, mas a importância dos movimentos sociais negros nessa pressão. E aí, para finalizar, esses acontecimentos que estão acontecendo aqui em João Pessoa, com a Ana Dindara, filha da Solange, que foi perseguida no shopping, no shopping Mangabeira, dentro da Livraria Leitura, né? E que, assim, teve reações, como teve com o do Alberto lá em Porto Alegre, aí concordo com a Luciana, né? Com a Luciana, é como que essas reações, elas são efêmeras, né? Elas acontecem 1, 2 dias, mas depois cai no esquecimento, né? Pela própria imprensa. E última coisa, em relação às novelas. Assim, as novelas, essa grande fábrica de sonhos aí, acontece na Rede Globo, né? Que é um canal de televisão que até 2 anos atrás, até 2, 3 anos atrás, acho que nem isso, negava o racismo, né? Então, assim, você vê o grande chefe do jornalismo da Globo é o Ali Camel, que fez o doutorado dizendo que no Brasil não existe racismo, né? Assim, esse noticiário, essa abordagem racial, inclusive no Jornal Nacional, é super recente isso, né? Então, assim, como que essa discussão racial começa a ganhar força nas telenovelas, de um jeito meio super complexo, né, complicado, mas nos telejornais da principal rede de televisão do Brasil é super recente, porque a TV, a Rede Globo, se negava, e aí é aquela onda
a defesa de que não existe racismo, a defesa de um Brasil miscigenado, a defesa do mito da democracia racial, tão presente no nosso cotidiano. Ana, são só comentários, eu gostei muito da sua fala aí. Não sei, essa é uma pergunta, eu acho que eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória pessoal, assim, pouco tempo também, né, porque já são 4h10, mas assim, um pouco tempo da sua trajetória, de quando essa militância social sua, da negritude, você tem vem de família, foi quando aconteceu isso? Aí pensar, e última coisa, é pensar nessas autoras, né, na Lélia Gonzalez, a Luziana falou muito bem, né, Lélia Gonzalez, nas duas, que eu acho que são referências, Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, que são autoras fundamentais para entender o racismo, essa relação do racismo com a questão de gênero, né? E a Lélia Gonzalez, na década de 70, ela já assim, fazia altas críticas, acho que muitas coisas que a Djamila Ribeiro retoma, até a Grada Quilomba, né, ela fala, a Lélia Gonzalez falava na década de 70, né? E de um jeito, assim, é gostoso de Lélia Gonzalez, porque é soco no fígado, o tempo todo. Como a Sueli Carneiro também. Então, Ana, professor deixa eu Marco só Aurélio, aproveitar eu o ouvi que o senhor... Desculpa, Ana. Só pegando o ganchinho da fala Sim. do Marco, que eu queria te ouvir só um pouco mais sobre essa questão, né, que cada país tem um racismo à sua maneira, né? Então, a gente pensa nesse racismo à brasileira, né, que teve a morte, como você bem citou, do João Alberto, antes do Dia da Consciência Negra, e a gente, como o Marco falou, nessa questão efêmera, como a mídia se colocou, o movimento negro foi para a rua, mas a gente não vê o engajamento de uma maneira mais contundente da sociedade como um todo. E aí foi aquele exemplo que eu te dei de George Floyd, que foram dias e mais dias de protesto, né? O que é que diferencia essas diferentes formas de enfrentar o racismo, né? É isso? Tá, vou começar, então. A do professor Marco Aurélio, eu pedi para que ele falasse um pouco sobre a minha trajetória. Aí, para mim, cortou, e aí, quando voltou, ele estava falando sobre Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, citou Djamila, estou grada. Mas eu acho que essas últimas, eu acho que foram só citações, mas a pergunta do professor Marco Aurélio, eu acho que é sobre a minha trajetória, e eu te ouvi perfeitamente, Luziana. Então, sobre a minha trajetória, como começou? Primeiro... e tem outra coisa do Joãozito. Quando a gente foi fazer as trocas de presentes, aquilo que eu falei lá no início, né, que nós fizemos um amigo secreto para confraternização, nós tínhamos feito uma dinâmica, não me lembro se no início do curso ou antes do amigo secreto, eu acho que foi bem antes do amigo secreto. E aí a gente tinha que conversar em duplas. E eu conversei em dupla com ele também. Enfim, tudo foi se encaixando, achei maravilhoso. E aí eu falei, né, que eu tenho, no caso, 11 irmãos, etc. E quando ele foi me apresentar, ele começou dizendo que eu fazia parte de um time e eu vestia a 11ª camisa nesse, né, que eu achei muito bacana. Então é isso. Eu sou filha de pai e mãe, né, com 12 anos. E aí era uma coisa que talvez fosse um preconceito meu, mas eu brincava com isso, porque era isso que eu ouvia quando eu era adolescente, que no Nordeste as mulheres, e aí as mulheres, porque eram as mulheres que cuidavam, eram as mulheres que pariam, não se falava dos homens, né, tinham muitos filhos, não se falava dos homens, mas se falava das mulheres que pariam muito, né, e tinham muitos filhos. E assim, gente, nem meu pai nem minha mãe são nordestinos, né, eles não são daqui de cima, né, como a gente via no mapa e tal, mas eles tiveram 12 filhos, eu achava isso bem estranho, assim, porque eu não conheci muitas mulheres, a família da minha mãe tem, a minha mãe tem sobrinhas com 10 filhos, 12 filhos, enfim. Então, a minha trajetória, eu acredito muito que ela tenha por causa dessa quantidade de irmãos, né, e aí, como eu sou a 11ª, né, da prole dos meus pais, tem mais um irmão mais novo, então eu tenho uma irmã mais velha que tem 60 e poucos anos, então eu tenho irmãos de 60, 50, 40, e os meus irmãos mais velhos, eles foram, infelizmente, aquelas pessoas que o sistema cooptou mesmo, sabe? Eles, infelizmente, entraram em alguns dados estatísticos. Eu tenho irmãos com 6, 7 anos, já vou falar aqui, né, vai ficar registrado, mas é isso, é a realidade. Eles já tinham passagem na FEBEM, na antiga FEBEM. E aí, o que eu entendo?
que minha irmã mais velha, que é minha irmã, né, que por ela ter visto, né, toda essa trajetória dos nossos irmãos, né, no caso dos irmãos dela bem mais novos, ela, junto com a minha mãe, óbvio, né, cuidar, não que cuidasse mais, mas como nós éramos meninas e pequenas, né, então tinha essa questão de andar mais embaixo da asa, né, menina, né, não vai ficar na esquina, porque meus irmãos, o meu pai, ele era agente penitenciário, a minha mãe, empregada doméstica, e trabalhava em algumas firmas, e aí eu nem sei nem por onde, eu não sei hoje por onde ela se aposentou, se foi por emprego doméstico, ou se foi por uma empresa de limpeza, que era da minha mãe, né, foram estes. Em várias casas, fui algumas vezes com ela, então. Mas dessa minha trajetória, então, teve as minhas irmãs mais velhas, sobretudo, né, me levavam já para os movimentos. Tanto a minha irmã Carmen, que ela foi da Pastoral Negra, agente da Pastoral Negra, eu me lembro que a minha irmã ia em alguns encontros de casais, e eu vou tentar ser breve para não ficar aqui falando meia hora. E aí eu encontro, então, Marco Aurélio, o meu primeiro encontro que eu lembro, assim, de estar de movimento social foi, eu tinha de 12 para 13 anos, foi em São Paulo, eu me lembro desse encontro, eu me lembro da camisa, que foi a terceira jornada de discriminação contra o menor. Terceira jornada sobre discriminação racial contra o menor. Eu me lembro até hoje dessa camisa, que eram duas crianças, ou acho que uma era negra, não lembro se a outra era branca, porque a camisa era preta e branca, abraçadas uma na outra. E foi em São Paulo. E aí eu chego até a me arrepiar, porque nessa época a minha irmã andava muito conosco, e com minhas outras irmãs também. Eu me lembro que meu irmão Marcos, que semana passada, atrasada, depois de 10 anos, né, na Labuta, conseguiu concluir o curso, né, que ele está ainda na função de organização do documento, né, de fazer as correções, que para nós foi muito emocionante, né, e nesse período remoto a gente chorou muito, porque a professora, isso faz parte da minha trajetória, Marcos, e todos que estão ouvindo, eu tenho que falar, porque isso também faz parte da minha trajetória, e a professora, a orientadora dele, disse que não ia falar da questão do cotidiano da escrita, mas sim ia falar dele. E aí ela trouxe uma trajetória que a gente não tinha percebido, e também não sabia, né, no caso do curso de serviço social, ele era o único mais velho do curso, e ele era da turma passada, né, e aí ela sabe lá as datas, e isso ele é da turma de 10 anos atrás, ele era o único que ainda estava tentando. E meu irmão foi uma pessoa que ele trancou algumas vezes por questões familiares, por questões pessoais, problemas no emprego, que ele foi perseguido, né, por ele ter uma postura progressista, por ele ter uma postura humanitária, e por ele ser negro, e também por ele também ser homossexual. Então ele tinha uma outra visão de mundo, que no espaço onde ele chegou, com pessoas mais velhas, com pessoas já acomodadas, elas não viam da forma que ele via. Enfim, a minha trajetória então passa também pelos meus irmãos mais velhos, em todos os sentidos, tanto na formação ou não formação. A minha irmã mais velha, as minhas irmãs mais velhas, sobretudo, Carmen Lúcia e Vera Regina, me levando então para os eventos. Me lembro deste, em São Paulo, com a minha irmã Carmen. Me lembro de um evento feminista de mulheres negras com a minha irmã Vera, e lá estava o Winnie Bueno, que vocês talvez já tenham ouvido falar, e hoje ela é uma doutora em direito, em alguma outra coisa. Eu vi aquela menina pequenininha com a mãe dela. Enfim, nessas trajetórias eu sempre fui uma pessoa muito metida de querer estar nos eventos, e muito antes de saber que existia faculdade, eu já ia para os eventos sem estar querendo o certificado, mas sim estar querendo participar, e sim estar querendo saber. Uma pessoa que até hoje eu tenho muitas ideias, só me falta dinheiro, em alguns momentos, ou em muitos momentos, dinheiro é o que me falta, mas sigamos. E é isso, assim, minha mãe, hoje com 86 anos, eu olhando para ela, assim, meu Deus, eu tenho que ser uma Ana melhor, eu tenho que ser melhor do que eu sou, e tenho que deixar coisas boas aqui, né, nos lugares que a gente passa, e ela é um exemplo. Nós estamos convivendo com uma idosa, assim, pela primeira vez na vida, né, eu tenho outros irmãos mais velhos, mas ela é a nossa primeira idosa, e a gente ainda não está sabendo lidar com ela, porque isso é uma coisa que a gente não aprende na escola, a gente aprende no cotidiano, e às vezes não. O cotidiano, às vezes ele é tão brusco, né, e às vezes a gente não percebe isso, e às vezes se torna brusca, e a gente tem que aprender, né, tem que ceder. E a minha trajetória é isso, professor Marco Aurélio, é um pouco de estar em alguns espaços, estar aprendendo, estar passando uns carão, estar passando umas vergonhas, mas eu querendo aprender muito, e vestindo a camiseta, acreditando e acreditando. Já sobre a pergunta da professora Luciana, se não as diferenças, por que não essa
essa empatia, né, que a sociedade não tem a empatia com a população negra. E aí eu vou lembrar de uma frase que eu confundo esses dois homens, mas quem falou foi o Abdias. Falecido Abdias Nascimento, que eu também estive com ele em Porto Alegre, através do Secune, só que eu não imaginava que ele era essa grandiosidade de pessoa. Eu sabia que eu tinha que estar lá. Então, Marco Aurélio, é isso. Às vezes eu estava nos espaços porque eu sabia que era importante para muitas pessoas, mas eu não sabia o quão importante seria para mim no futuro. Então, eu ouvi isso de Abdias, que o Brasil foi o único lugar que o racismo deu certo. E aí ele citou alguns países africanos que negros são donos de frotas de ônibus, que negros são donos de bancos, de redes de bancos, e aqui no Brasil a gente não encontra essas pessoas, né? E aí falando por que no Brasil de uma forma e em outros lugares, sobretudo nos Estados Unidos de outra forma, eu acredito muito no que o Abdias falou, a questão de que o racismo deu certo. Uma outra questão que eu vejo um pouco assim, ou muito, dentro da universidade, dentro, né, da instituição que eu ainda estou, de um acomodamento, se é que dá para dizer essa palavra, de algo tipo, não fui eu que fiz, isso não me atinge num primeiro momento, nem num segundo, e eu não convivo com isso. Então, é para alguém resolver, que eu não sei quem é. Eu tive e aí a minha coordenadora do projeto Mulheres no Vale do Mamanguape sabe disso, porque nós fizemos uma avaliação, e é outra live também que está no nosso canal, que são sobre as profissões. Eu não só fiz uma pergunta, mas eu fiquei muito boquiaberta com as mulheres que lá estiveram, mulheres de todas as idades, né, e profissionais, e docentes, e algumas já se aposentando, que elas não tinham nenhuma, eu vou dizer assim, eu não posso dizer nenhuma, porque teve uma que disse que pegava casos isolados, né, ou estudos e trazia de aquela coisa organizada, de currículo, de programa, não tinha, e já tinha uma se aposentando que, tipo, olha, eu não sei como é que está essa situação, e as coisas batendo a porta, mas porque nós, isso, acho que uma das respostas hoje, dezembro de 2020, não dá para, eu fico me perguntando, de eu ir em alguns espaços e assim, do meu núcleo familiar, poucos têm convênio de saúde. Fico pensando isso, porque mesmo para quem tem convênio, para quem tem grana, pode ser que não tenha espaço, não tenha leito, os aparelhos, vírus. Então, ir para as ruas hoje está sendo com muita cautela, mas eu mesma, eu me desloquei, né, quando teve a atividade do assassinato, porque foi algo que me lembrou muito o caso da Marielle, assim, senão, gente, pelo amor de Deus, até quando isso, né? Mas, ainda que nós não tenhamos a empatia como, não como uma necessidade, não temos ainda como algo do cotidiano, é necessário esses encontros, é necessário que aliados não negros e não negras, que docentes, independente da instituição de educação, do ensino médio, fundamental ou superior, abram esses espaços, abram esses diálogos e possam também levar para suas salas de aula. Eu acho que é imprescindível e é necessário. É isso, sim. E eu não sei se é nesse momento, mas eu quero muito, muito agradecer. Eu fiquei muito instigada no primeiro momento do convite, né, que ia ser Jaciara. Acertei o nome? Obrigada, acertei. Fiquei muito feliz e que bom, né? Eu me lembro que algumas falas muito felizes que ela está numa gestão, né? Ela está numa gestão pública e que ela voltará e tal, né? Que foi convite. Gostaria também de voltar, gostaria muito também de compartilhar outros momentos com vocês e outras ações que estamos desejando fazer. E é isso, vida longa ao Cine Debate, vida longa à saúde para todos e todas que estão aqui. Ana, vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou pedindo desculpa que minha câmera está desligada, porque eu tive um problema aqui, que a conexão caiu, quase que eu não consigo voltar, então, para não ter problema. E peço desculpa também, porque eu acho que eu, Marco e Pedro, a gente ficou tão instigado pela fala de Ana, que a gente monopolizou o debate, né? E se alguém mais quiser fazer alguma colocação aqui, que a gente já está perto de concluir, por favor, se coloque. Bem, se ninguém mais aparecer, Ana,
aqui desde já. Pedro, você abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Desde já. Se fosse continuar, eu não ia poder continuar, mas que bom que eu consegui chegar até o final. Que bom, Pedro, que você pôde ficar conosco e contribuir. Pedro já tinha também outra atividade agendada, e a gente sabe que esses dias têm sido muito corridos para todas, todos. Ana, nós agradecemos imensamente pela sua disponibilidade, pela fala que você organizou com tanto cuidado, com tanto zelo, aprofundou questões muito importantes. Eu tenho muito respeito pela sua luta, pela a sua garra para defender a bandeira, né, a bandeira que eu digo do feminismo, e também para defender, né, o lugar de negros e negras na sociedade, né, em combate ao racismo. Então, tenho muito respeito pela sua luta, assim como de toda a equipe do NEM. A gente já teve em outro momento juntos esse semestre, né, na live que eu participei com vocês. Eu acho que você deu uma boa sugestão para a gente de fazer esse outro momento, quem sabe unindo vocês e a Ciara, para a gente discutir a questão étnico-racial. Quem sabe a gente faz um outro momento, né, pensando no diálogo entre vocês duas. Acho que é um bom gancho para a gente. Agradecer a quem está aqui conosco, né, dizer assim, que a gente está finalizando mais um ano do projeto Cine Debate, e que a cada ano a gente vai tentando expandir o nosso diálogo, quer com interlocutores da academia, quer pessoas da sociedade civil, estudantes de escolas públicas, militantes e outras pessoas que queiram dialogar conosco. Então, a gente espera que no próximo ano a gente também possa continuar com o projeto da mesma maneira, expandindo o diálogo e tirando o véu que cobre todas essas mazelas que colocam, a partir de uma perspectiva hierárquica, marcadores sociais como gênero, raça, classe, geração. Então, só deixar o nosso agradecimento. Pedro, Marco, vocês querem falar algo? Só para agradecer para a Ana mesmo. Foi muito legal. Obrigado pelo investimento, por compartilhar conosco. Espero que tenha outros na sequência. E bom final de ano para todo mundo. Essas festas meio estranhas que vão ter, mas como uma passagem também, gente, para nós. Um pouco de esperança que venha. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo, hein? Vamos manter o contato, o diálogo. Obrigada, Guilherme, pela construção aí do cartaz, tá? E a organização das atividades. Eu que agradeço. Obrigada, Renata, por estar aqui conosco. Obrigada, Ana. Seja sempre bem-vinda ao Cine. Tchau, tchau. Para a gravação aqui. Tchau, gente. Bom